Boa noite. Está no ar mais um Roda de Entrevista. E hoje vamos falar da saúde do homem, mais especificamente da campanha Novembro Azul, que é uma campanha que se dedica a conscientizar a população masculina para a necessidade da prevenção do câncer de próstata. Para falar da doença da próstata e outras coisas mais relacionadas à urologia, vamos conversar com o médico urologista Fernando Franco Leão. Boa noite, doutor. Boa noite, Enzo. Agradeço a participação do senhor aqui para ajudar a esclarecer o nosso telespectador. Como convidados, ajudando a gente a conversar, a esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto, nós temos o Donizete Santos, que é radialista e publicitário, comentarista da Rádio Interativa e que já viveu esse problema, né, Donizete? Boa noite. Boa noite, Enzo. Boa noite, Vânia. Boa noite, doutor Fernando. Boa noite, telespectadores. Sim, realmente, eu sou o camarada que surpreendeu o tumor de próstata antes que ele me surpreendesse. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente. E a presença feminina. Por que a presença feminina? A Vânia Savioli, nossa colega aqui da Rádio Brasil Central, colega nossa aqui da ABC, presença feminina, porque sem vocês dificilmente a gente vai no médico, né, Vânia? Pois é, ficamos sabendo disso pesquisando sobre esse assunto, né, Enzo? Que existe aí um indicativo de que realmente as mulheres são responsáveis aí por cerca de 2/3 dos homens adentrarem pela primeira vez um consultório médico em busca ou da prevenção ou de um tratamento, nesse caso aí, do câncer de próstata. Então, vamos contribuir exercendo esse papel aqui também. E o colar para marcar o Novembro Azul também. Olha, foi uma coincidência feliz. Doutor Fernando, o que é a campanha Novembro Azul? Vamos começar falando sobre a campanha em si. Sim. Bom, a campanha Novembro Azul é uma ação, ela é a nível internacional, onde se busca fazer uma conscientização da população em geral, principalmente a população masculina, na necessidade e a importância de se fazer os seus exames preventivos em relação à próstata, para que se detecte doenças graves como câncer de próstata na sua fase inicial, onde o paciente vai conseguir ter uma perspectiva e um percentual maior de cura em relação à doença. Então, eu diria assim, usando o termo da medicina, é profilática. Sim, seria a gente chama de prevenção, mas na verdade seria a maneira de você fazer um diagnóstico precoce, né? A consulta e os exames não vão prevenir a doença, né? O termo é usado como prevenção, mas na verdade seria você ter um diagnóstico da maneira precoce e tratar esse paciente da maneira adequada, objetivando a cura. Doutor Fernando, a exemplo aí do Outubro Rosa, a gente percebe que essas campanhas, elas conseguem mais efetividade a partir do momento em que elas não só divulgam informações importantes a respeito da doença e de como preveni-la dentro dessa ótica, mas também abrindo caminhos para que as pessoas tenham acesso, no caso do Outubro Rosa, à mamografia na rede pública, inclusive, porque a gente sabe que a população carente acaba sendo a mais prejudicada quando se trata da questão médica em si. Na campanha Novembro Azul, já é possível detectar um alcance maior das políticas públicas, indo de encontro à população masculina mais carente, que precisa de ter acesso à consulta e aos exames, consequentemente? Sim, essa colocação é interessante. Eu não trabalho em serviço na rede pública, né? O meu trabalho é praticamente em rede privada, mas como um observador acurado. Como a gente vem acompanhando a cada ano, a nossa própria sociedade, a SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela se empenha em cada região, com suas seccionais, em buscar maneiras, ferramentas de se atingir essa classe da população mais desprovida de um acesso rápido na questão de se fazer pelo menos uma dosagem de PSA, uma orientação e tentar acelerar o diagnóstico dessa doença, né, e procurar, às vezes, criar-se mutirões dentro de cada município, especificamente, no sentido de você pegar aqueles pacientes onde você já foram pré-selecionados com PSAs alterados ou toque retal alterado e você conseguir, através de medidas como mutirões, você fazer um mutirão da biópsia de próstata, por exemplo, e você pelo menos estabelecer um diagnóstico e tentar acelerar esse paciente na fila do SUS para que ele consiga chegar a um tratamento definitivo da doença. Doutor,
todo homem terá câncer de próstata? Olha, o que nós sabemos é que já foram feitos alguns trabalhos onde foram feitas necrópsias de pessoas, homens, que morreram por outros motivos, e nessas necrópsias foram selecionados pacientes acima de 85, 90 anos, e houve uma biópsia de próstata veio positiva numa grande faixa desses pacientes, um percentual em mais de 85, 90%. Então, podemos concluir que, se nós vivêssemos, né, com mais de 100, 105 anos de idade, provavelmente quase a totalidade dos homens iriam desenvolver a doença de próstata, o câncer de próstata. Ou seja, ela, além dela ter ligações ambientais e do estilo de vida e genética, ela acontece por um processo degenerativo da célula da próstata. Doutor, mas a gente, é lógico que eu vou falar agora, a gente está trabalhando com suposições. Um dia desse, ouvindo no rádio, tem um jornalista especialista em tecnologia, o Tevaldo Siqueira, dizendo que por volta de 2050 o ser humano vai chegar aos 100 anos, quem nasce naquele período. Mas não significa também que, por exemplo, quem tem, vamos pegar, 70 anos hoje, tem mais saúde, mais qualidade de vida do que quem tinha, sei lá, 50, 100 anos atrás. Não significa também que essa longevidade também vai melhorar o organismo do ser humano e diminuir essa possibilidade? Sim, porque se você parte do princípio que em 2050 nós iremos chegar a pelo menos uma parcela interessante da sociedade, né? Conseguiríamos chegar até 100 ou mais 100 anos de vida, isso tem um motivo. E esse motivo está embutido ali a qualidade de vida que aquela pessoa desenvolveu, o meio social que ela está inserido e a própria evolução da própria medicina, meios diagnósticos menos invasivos e mais sensíveis, e a questão até de você poder abordar determinadas doenças com tratamento de alterações genéticas. Você, às vezes, evitar até o procedimento cirúrgico, através de tratamento da medicina genética, você corrigir aquele defeito genético antecipadamente, antecipar a doença. Uhum. Doutor Fernando, então qual que seria hoje o perfil atual de um pretenso candidato ao câncer de próstata? Os fatores de risco principais são aqueles pacientes onde já existe a história do câncer de próstata na família. Tá? Então, a questão do pai já teve câncer. Esse continua sendo o fator mais Sim, é um fator extremamente importante, isso, né? A história familiar, ou seja, pai, irmãos ou tios que tiveram o câncer. A geração subsequente, eles não têm a obrigatoriedade de desenvolver a doença, mas eles têm um risco mais aumentado, de 2 a 3 vezes maior. Então, os filhos desses pacientes que vieram ter desenvolvido o câncer, eles têm que estarem mais atentos na questão da sua prevenção. A raça negra, é sabido que eles têm uma propensão maior também, a questão de vícios como bebida em geral, cigarros, né? Uma alimentação rica em gordura animal, isso também, o próprio sedentarismo. Então, são fatores ambientais que acabam propiciando aquele paciente, aquele cidadão que já tem um gene preparado para se desenvolver em determinada época da vida e que o estilo de vida pode até antecipar o início da doença ou fazer com que ela venha de uma maneira mais agressiva. Nesse caso, com esse perfil, quando ele deve se preocupar em investigar se ele está nesse grupo de risco? Se ele faz parte desse grupo de risco, isso aí é uma questão de uma avaliação dele mesmo, né? Ele consegue criar esse conceito. Se ele está dentro do fator de risco, a sugestão é que ele procure o seu urologista para começar os exames preventivos a partir dos 45 anos de idade. Se ele não está nesse grupo de risco, a orientação é que comece a partir dos 50 anos de idade. Um dos exames que até mais simples de serem feitos, menos constrangedor, como o toque retal, que a maioria de nós homens procura fugir dele, mas que é uma coisa corriqueira, simples, né? É um procedimento rápido e que as pessoas não têm por que fugir dele. Mas a questão cultural do machismo brasileiro, latino, né? Essa investigação não poderia, em casos como no caso de parentes, pais ou irmãos, parentes de primeiro grau que tenham tido câncer, como foi o meu caso,
Eu aconselhei meus filhos a partir dos 35 anos já fazer o PSA. Né? É uma orientação que eu já passei para eles. No caso, ele está precipitado ou é por aí mesmo, com 35 anos? Não, existe uma precipitação aí, né? Até os 40 anos. Mas é por mais de segurança. Quem nós estamos falando de um exame, uma dosagem de sangue, o PSA, que ele é um exame de baixíssimo custo, né? Operacional, é um exame factível em qualquer boa cidade, um bom laboratório faz isso aí. E tem um poder de rastreabilidade da doença muito, muito alto. Até quando, nesse procedimento de buscar o diagnóstico preciso, o PSA ele pode ser usado como única fonte do diagnóstico? E a partir de quando ele tem que ser associado a outro tipo de exame? Ele como única ferramenta para se fechar um diagnóstico, isso não é possível. Não é possível. E não é correto. Então, isso. assim, a Na pessoa verdade, que faz um PSA e acha que está livre do restante, não é bem assim. Não é, porque já operamos pacientes com câncer de próstata com PSA menor que 1,5, 2. E temos vários pacientes a nível de consultório que têm PSA de 4, 5, já foram biopsiados 2, 3, 4 vezes e esses pacientes não têm doença. Bom, vamos para o nosso primeiro intervalo, a conversa está interessante, como sempre aqui, né, os nossos temas no Roda de Entrevista são sempre empolgantes. Voltamos daqui a pouquinho, continuando falando sobre câncer de próstata, sobre Novembro Azul. Voltamos já. O tema do Roda de Entrevista dessa semana é a campanha Novembro Azul, uma campanha que busca conscientizar o homem sobre os perigos do câncer de próstata e automaticamente a sua prevenção. E para falar com a gente, conversando com a gente, nós convidamos o médico urologista, o Fernando Franco Leão. Ele, que eu não falei no começo, mas é importante lembrar, é formado pela Universidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, é especialista em cirurgia geral, especialista em urologia, membro das sociedades norte-americana, canadense que trabalha essa questão, especialista em cirurgia laser, especialista em cirurgia robótica, dentre outras titulações e outros estudos, né, doutor? Que acho importante a gente situar para o telespectador ver que a gente está conversando com quem trabalha com o assunto e entende. Só para não ficar uma dúvida, no bloco anterior a gente comentou de vida não sedentária, alimentação e a questão genética. Mas quem não tem histórico de câncer de próstata na família, de qualquer maneira, tem que fazer exame, não pode se acomodar, né? Sim, claro. Porque a doença ela vai começar em alguma geração. Nós não sabemos qual é. Então, o fato de não ter o histórico na família, isso não quer dizer que possa trazer uma tranquilidade para esse paciente. É comum, às vezes, nós fazemos diagnóstico num paciente e ele ficar super chateado porque ele se cuida e não tem antecedente familiar. Mas a gente sabe que isso pode acontecer em qualquer momento e em qualquer geração. Infelizmente, ele foi o sorteado. Mas o fato de você não ter antecedente familiar, isso não quer dizer que possa trazer uma tranquilidade e fazer com que o paciente se relaxe em relação a não fazer continuamente os seus preventivos. Doutor Fernando. Obrigado. Doutor Fernando, eu tive essa experiência e, como o senhor colocou, eu não tive nenhum histórico de nenhum tumor na minha família. E, por incrível que pareça, é preciso deixar bem claro, eu não tive nenhum sinal, nenhuma infecção urinária, não tive obstrução, não tive nenhum problema. A detecção do tumor que me acometeu aconteceu por um exame, por chegar na idade eu já estava com 52 anos, 51 para 52 anos, quando fiz o primeiro. Já deu um PSA 3. Fez o exame de toque, a próstata estava gelatinosa, sem nenhum nódulo. Mas no ano seguinte já deu um PSA 5. Que ensejou um exame pouco tempo depois. Até o médico falou, daqui 6 meses, eu até brinquei com ele, como ele não fez toque, eu falei para ele, por que 6, doutor? 3? Ele falou, ótimo, 3 meses. Com 3 meses o PSA estava em 7,2.
Ele me chamou a fazer a biópsia e isso aconteceu e fez um diagnóstico precoce e, graças a Deus, eu tive o sucesso na cirurgia. Mas a pergunta é a seguinte, porque ficam muitas dúvidas na cabeça das pessoas. O exame preventivo evita o câncer ou evita ser surpreendido pelo câncer? É a segunda hipótese, né? A prevenção não previne o câncer, ela não evita o câncer. O que você consegue é fazer um diagnóstico numa fase inicial e você pegando, no caso do câncer de próstata, uma fase inicial, a chance de cura, com todo o tratamento da atualidade, você praticamente consegue curar esse paciente. Tem um percentual de cura quando é detectado? Quando você está uma fase inicial da doença, o percentual de cura é próximo a 100%, né? É mais de 90%. Alguns pacientes, ao fazer o exame do PSA, se iludem em tomar alguns medicamentos que inibem o PSA. Isso é uma boa terapia ou é um perigo porque está inibido um marcador? É complicado, isso é perigoso. Porque, na verdade, os medicamentos que podem inibir ou diminuir o valor do PSA, geralmente são medicações prescritas por algum outro profissional da saúde. Então, não é um medicamento de fácil acesso ao cidadão comum ou de conhecimento, como uma Novalgina, uma Dipirona, que vai assim num balcão, pega-se e compra. Não é isso. Então, são medicamentos que nós usamos para se tratar uma outra doença da próstata, que é o aumento benigno da próstata. A hiperplasia. A hiperplasia, isso. Então, esses medicamentos são usados para esse fim. Consequentemente, essa linha de medicamentos, depois de 6 meses de uso contínuo, eles podem trazer uma alteração do valor do PSA para baixo, fazer um downstage desse PSA. O médico que estiver acompanhando esse paciente, ele naturalmente ele tem a obrigatoriedade de fazer uma correção desse PSA. Então, um exemplo, uma conta de padaria aqui. Se eu tenho um paciente que está usando essa medicação há mais de 1 ano e o PSA dele veio 2, eu tenho que entender que esse PSA não é 2. Esse PSA ele está próximo de 4. Então, eu tenho que corrigir isso, eu tenho que trazer esse PSA para o valor que seria o valor habitual dele. Doutor Fernando, a história do Donizete nos mostra o que é a prevenção de uma pessoa livre de preconceito que procurou, na idade padrão, fazer uma prevenção, digamos assim, de uma doença que ele possivelmente poderia ter, como qualquer um outro cidadão, visto que ele não tinha nem sintoma, nem histórico genético. Mas a gente entende também que o preconceito é o grande empecilho, parece ser ainda, o grande empecilho de que a maioria dos homens procure voluntariamente, na idade correta, um especialista para fazer esse tipo de prevenção. Antes de participar aqui do programa, fiz até uma brincadeira na minha rede social, convidando alguns amigos, homens, para que eles contribuíssem com perguntas, que quisessem saber. E até chegar nas perguntas sérias, antes vieram as piadas, que são muito comuns quando a gente trata de um assunto como esse. E a piada, nessa questão específica, me deixou uma dúvida. Eu queria compartilhar com o senhor para ver se o senhor nos ajuda a esclarecer. Se a piada, ela realmente demonstra o conforto que os homens têm em tratar desse assunto de uma maneira leve, engraçada, ou se ela esconde, pelo contrário, realmente o desconforto que nós brasileiros temos diante de alguns temas e a gente insiste em tornar esses temas motivos de piada, porque a gente não consegue encarar da maneira séria que ele merece. O que o senhor acha das piadas relacionadas aos exames de toque? Eu acho que o brasileiro é daquela tratativa, né? Perde-se o amigo, mas não perde a piada. Então, eu acho que é um pouco por aí. Uhum. Mas, na verdade, essa questão da própria campanha da conscientização Novembro Azul é uma campanha recente, não é uma campanha que vem já de muitos anos atrás. Então, o que se tenta fazer é uma maior conscientização da classe masculina, né, a nível nacional. Existe sim uma questão cultural e a gente observa isso a nível de consultório. Hoje é muito comum essa geração de 35 anos a 45 anos, eles vêm até de uma maneira precoce para que com a preocupação de se fazer a prevenção da próstata. Ao contrário
dessa geração de 65 anos a 75 anos, eles já são mais rebeldes, fazem uma vez, falham 5, 6, 7 anos e fazem novamente. Então, eles são mais resistentes a essa periodicidade. Essa população, esse percentual da classe mais jovem, eu acho que a questão da abertura das informações, a acessibilidade hoje com as mídias digitais, hoje o acesso à informação, ele vem da maneira mais fácil, ele acaba invadindo a vida privada de todo mundo, não tem, às vezes, que se buscar essa informação. Né? Agora, a implantação de políticas públicas, educativas, também é de fundamental Sim, importância, com certeza, né? com certeza. Como exemplo nosso do combate ao tabagismo, por exemplo. Sim. É a maneira correta, é a maneira de você usar a política pública oficial, né? De você trazer essa conscientização da população, levar informação e trazer e criar essa conscientização neles. E através disso você também tem que ter uma capilaridade na rede para você poder absorver esse pessoal que vai te procurar. Não é só fazer uma política de informação, você tem que facilitar o acesso da população, né? Eu sei que o Donizete está com uma pergunta engatilhada. Depois, Vânia, seria interessante você pegar alguma das perguntas sem piadinhas. Não, as sérias eu faço questão de passar por É uma colocação, aproveitando que tem uma menina aqui na mesa também, né? Somos todos meninos. Historicamente, a mulher, até por uma cultura, assim que passa a adolescência e tudo, ela sempre frequenta o ginecologista, o médico. O menino, o homem, nós não desenvolvemos essa cultura desse jovem. E preparando para vir para esse programa, eu me lembrei dessa questão, que não é só para a prevenção do câncer de próstata, que é muito importante, que ocorre depois dos 40 anos, mas, sobretudo, eu acredito que o senhor não acha que nós deveríamos, o senhor em consultório deve ter bem exemplos assim, normalmente quem procura o consultório do urologista, dos homens, só o pessoal já da idade mais madura. O jovem tem aquele preconceito de que ele é potente, onipotente e que não tem defeito na ferramenta. Não é bom o jovem também já consultar o urologista quanto mais cedo? Sim, com certeza, porque tem a problemas tratativa hormonais, aqui é de uma doença de uma faixa etária X, né? Mas a questão da urologia, ela é muito mais ampla do que isso, né? Hoje a gente consegue definir muito bem alguns perfis de consulta. Tem o paciente que vem para a prevenção da próstata, tem aquele paciente que vem porque adquiriu uma DST, né? E vai tratar. E aquele paciente que acabou de casar, está tentando um filho 1, 2, 3 anos e não consegue. Aí a ginecologista da esposa pede com que ela oriente o marido a procurar um urologista para ver se o problema não está com ele. Então, se tratando dessa faixa etária mais jovem, é importante sim criar-se essa rotina de orientação com os filhos, né? Que se procure ou que o leve até o urologista para poder se avaliar, desde a homofimose, a disfunção de avaliação de testículo, que isso pode trazer, pode desenvolver uma doença, a varicocele, que hoje é a principal causa de infertilidade masculina e que isso vai trazer um impacto importante depois que ele se casar e o casal quiser ter filhos e vão ter essa dificuldade. Quer dizer, né? O correto seria igual a menina com 10, 11, 12 anos vai para o ginecologista, o menino ir no urologista. Não há necessidade, tirando algumas situações, dele ir anualmente como a menina, né, como a moça, mas pelo menos que ele vá, faça uma avaliação geral da parte genital, a parte de fertilidade, quando couber também, porque tem que se respeitar não só a idade da criança, do jovem, mas a rotina, o estilo dele de vida, né, para que se crie situações desconfortáveis a ele. Doutor Fernando, o senhor tem pacientes, homens e mulheres. O senhor acha que o homem tem medo do médico, do resultado da consulta médica? Ele encara isso com mais dificuldade? Eu acho que tanto o homem quanto a mulher tem esse medo, né? Isso é do ser humano, mas a mulher, pelo que a gente está mesmo dizendo aqui, a questão dela ser educada para isso, eu acho que ela vai com menos medo. Ela pode ter medo quando ela recebe uma notícia desagradável, aí é uma outra situação. Mas até então,
eu acho que ela vai de uma maneira mais confortável. O homem, ele vai com uma maneira, ele vai mais desconfortável, às vezes ele vai mais ressabiado, mais angustiado com tudo isso, né? Agora, tudo é uma questão também de levar a saber cativar esse paciente a nível de consultório, mostrar para ele que a consulta é uma coisa que vai gerar um bem-estar, o objetivo é um bem-estar para ele, né? Bom, nós vamos para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Eu estou curioso com as perguntas que os colegas passaram para a Vânia, a gente vai passar para o doutor. Voltamos já já. O Roda de Entrevista de hoje fala da saúde do homem, mais especificamente da campanha Novembro Azul, que visa conscientizar e ensinar métodos de prevenção, orientar o homem para se prevenir contra o câncer de próstata. E nesse sentido, nós estamos aqui com o urologista Fernando Franco Leão. No bloco anterior, a gente deixou em suspenso, né, Vânia, algumas perguntas que você fez, uma pequena enquete com colegas. E são nossos. colegas, alguns jornalistas, inclusive. Eu tenho uma pergunta aqui que eu achei bastante interessante, porque até para mim é um pouco novidade, vamos dizer assim. A pergunta é a seguinte: o crescimento benigno da próstata pode se tornar algo maligno? Não, não tem essa correlação. São duas doenças distintas que acontecem na mesma estrutura, no mesmo órgão, que é a próstata, mas que elas têm evoluções diferentes. Agora, você pode ter a hiperplasia benigna da próstata, que é o aumento dela, que vem com a própria idade. E, em certo momento da vida desse paciente, ele desenvolveu um foco na próstata de câncer. Então, não é raro alguns pacientes terem associação das duas doenças. Mas o aumento vai cursar em determinado momento com câncer? Não, isso não. Agora, a próstata, é normal ela crescer, doutor? É normal. A partir de que idade ela começa a apresentar? A próstata ela vem com o crescimento dela como o desenvolvimento do homem mesmo, né? O pico de incidência é a partir dos seus 40, 45 anos, começa a ter uma aceleração nesse crescimento. Mas isso é muito particular. Eu costumo dizer para meus pacientes o seguinte, fazer uma analogia, é como cabelo branco e ficar careca. Tem pessoas que vão ficar com cabelo branco aos seus 60 anos e outros com 35 anos já têm bastante cabelo branco. E o crescimento da próstata está muito ligado à questão intrínseca dele, à questão do próprio organismo dele. E na medida que ela cresce, pode aumentar o PSA também? Sim, porque o PSA é uma substância que ela é específica da próstata, né? Nós usamos a substância como marcador da próstata. Agora, se você tem um crescimento da próstata, você subentende que você tem uma maior quantidade de células prostáticas. Então, são mais células produzindo PSA. Agora, só para ficar claro, o crescimento da próstata não significa necessariamente câncer. Não, de maneira alguma. Ninguém precisa se assustar necessariamente com isso. Isso não. Vânia, você tem mais? Tem mais algumas aqui. Das redes sociais da Vânia. Eu prefiro não identificar os meus colaboradores aqui para essa entrevista. A influência do alimento industrializado nos casos de câncer, ela está constatada? Só emendando, porque a gente ouve muito falar isso, que alimento industrializado, enlatado, no geral é fator cancerígeno. Caramelo 4, conservantes, né? Na verdade, assim, não tem nada ainda com uma comprovação científica, um grau de evidência alto para isso, né? Mas nós sabemos que com a industrialização dos alimentos, a questão de hoje você ter um frango que ele vai para abate com 30, 40 dias, então, coisa que nós não conseguimos isso no sítio normalmente, dando milho para aquele frango, né? Então, a nossa alimentação hoje, além dela ser industrializada, os alimentos, eles passam por um processo até hormonal, que isso pode trazer um impacto para certos organismos, né? Isso não pode ser tratado como um todo, isso não é para todo mundo. Mas aquela pessoa que, se você vai juntando as peças, ela tem a questão genética, predisposição, já é uma pessoa sedentária, abusa-se dos alimentos industrializados, enlatados, embutidos, associado a cigarro, bebida alcoólica. Na hora que você fecha essa conta, esse paciente acaba tendo um risco potencializado para o desenvolvimento do câncer. Não só próstata, mas cânceres em gerais. Em contrapartida, existem alimentos
recomendáveis? Sim, são os básicos, né? Nós devemos usar e abusar de verduras, legumes, grãos em gerais, alimentos ricos em vitamina A, vitamina D, o próprio selênio, que encontramos com uma grande quantidade nas castanhas do Pará, nós temos em abundância aqui no país, né? Então esses alimentos são alimentos protetores, né? Que nos ajudam em relação especificamente à questão da próstata. Doutor, as terapias para o tratamento do câncer de próstata, vamos partir do diagnóstico precoce. Quase sempre é cirúrgico, mas nós temos a radioterapia, temos uma inovação que já foi criada há mais de 100 anos, mas para o câncer de próstata é mais recente, que é a braquiterapia, né? E tem as tais vacinas ou hormonioterapia. Em quais casos uma terapia ou outra é indicada e com que resultados? Vamos tentar colocar de uma maneira muito simples para o pessoal em casa poder entender, senão fica uma coisa um pouco complexa, porque é um pouco complexo para o leigo. Então, partindo do princípio que é uma doença localizada, estágio inicial, esse paciente, se ele tiver condições de ir para uma cirurgia, o tratamento dele é cirúrgico, ou seja, é a retirada total da próstata. Tá? E nesse caso, vamos então fechar nessa questão da retirada. Porque o grande tabu, que as pessoas me perguntam, vêm curiosas, até amigos, homens e tudo preocupados, é a questão as sequelas. Quando você pergunta para o médico, alguns te dizem os riscos de impotência e incontinência. Num grau de estadiamento, ou seja, diagnóstico precoce, quais os índices de impotência e incontinência que existe, o risco? Como qualquer tratamento cirúrgico, isso está ligado também à questão do cirurgião, a capacidade, a maneira como ele vai se dedicar àquele procedimento cirúrgico. Os riscos hoje de impotência, né, a disfunção erétil, ela pode ficar na faixa de 30% até 60%. Claro que aí a gente tem que abrir um parênteses. Isso tem que ser levado em consideração a faixa etária do paciente, a qualidade da vida sexual que ele tinha anteriormente ao tratamento. Às vezes ele já tinha um estilo de vida sexual ruim e ele vai continuar de ruim para pior. Não tem como ele subir esse nível, esse padrão, né? O estilo de vida em relação a vícios, em gerais, sedentarismo, sobrepeso, a própria obesidade também, né? E a característica da doença, tumores muito volumosos, né? Lesões grandes, extensas e que já tem uma extrapolação da próstata, consequentemente o risco de intercorrência de efeito colateral para esse paciente, isso sobe. Não só para impotência, disfunção erétil, mas para incontinência urinária. Daí também. A importância do diagnóstico precoce, sim, para evitar que o tumor esteja extracápsula da sim, próstata. Com certeza. Agora, você falou da retirada, da possibilidade da retirada da próstata, da cirurgia. O que o homem perde? Vamos dizer, teve que retirar. Isso é importante também a gente esclarecer. O que acontece? Além dele ter esse risco da impotência e da incontinência urinária, ele vai ter o que nós chamamos de uma ejaculação seca, porque quando você retira a próstata, é retirado em conjunto as vesículas seminais. E o ejaculado, o sêmen, ele é formado não só pelos espermatozoides, mas pela secreção das vesículas seminais, da próstata e das glândulas periuretrais. Quer dizer, deixa de ter a capacidade reprodutiva. Ele vai ter o orgasmo, ele vai ter a percepção, aquela sensação do orgasmo, mas vai gozar seco. Ele tem uma ejaculação seca. O prazer, vamos dizer, continua mesmo. Sim, o prazer continua, mas a questão é a percepção visual ali. Igual a mulher que, por exemplo, retira o útero, mas que... Justamente. Vânia, você ia perguntar? Bom, continuando aqui com as nossas referências aos nossos telespectadores e colaboradores aqui, e aproveitando o gancho da cirurgia, há uma pergunta sobre isso. Quanto tempo de repouso e volta à atividade sexual? Olha, isso é muito relativo, né? Tem que se levar em consideração esses aspectos que nós acabamos de colocar aqui. E da maneira como ele foi tratado também. Atualmente existe algumas variantes da técnica, da maneira de se operar um paciente, né? Hoje nós temos praticamente já solidificado a cirurgia tradicional, convencional, que é a cirurgia aberta, né? Tem a variante que é a cirurgia laparoscópica,
e o advento da cirurgia laparoscópica assistida por um sistema robótico, né? Na cirurgia, doutor, tem técnicas, até pouco tempo atrás usava-se a preservação dos esfíncteres, que são aquelas inervações entre a bexiga e a próstata, e entre a próstata e o pênis, são 2 esfíncteres ali. Depois, algumas técnicas preservam os esfíncteres. O risco de recidiva nessa preservação é maior ou menor do que quando se retira os esfíncteres? Só para esclarecer, recidiva. É o retorno, da doença. Né? Retorno da doença para todo mundo. Isso, justamente. Bom, a técnica de você ser mais conservador ou não, né, em relação àquela doença, para aquele paciente, vai depender da característica do tumor. Aqueles tumores pequenos, bem localizados, a gente consegue fazer a retirada, né, a gente tem autorização, vamos dizer assim, de fazer uma retirada com uma preservação não só desses esfíncteres, mas uma preservação, uma cirurgia que chamamos de poupadora de nervos, que são os nervos responsáveis pela ereção peniana, tá? Agora, aquele paciente que já tem uma doença, que ela está localmente avançada, isso não nos autoriza a fazer uma cirurgia tão conservadora, tão poupadora. Então, o fator determinante aí é a característica da doença, não a vontade do cirurgião ou a maneira como ele vai usar para se retirar a próstata. Em que situação? Vânia, deixa a gente ir para o último intervalo e eu abro com você no próximo bloco. Voltamos em instantes. O que você falou agora não é robótica. O tema do Roda de Entrevista de hoje é o Novembro Azul, essa campanha de prevenção, de esclarecimento ao câncer de próstata. E falando com a gente, o médico urologista Fernando Franco Leão. Antes do intervalo, a Vânia estava com uma pergunta engatilhada. Sim. E eu chamei o comercial. É só para a gente encerrar aquele raciocínio dos tratamentos indicados no caso da descoberta da doença. O senhor falou da questão da cirurgia, que era a primeira opção, e quais seriam os outros? A outra opção para se tratar a doença localizada seria a radioterapia, né? Ela está direcionada para aquele paciente que, primeiro, ele não quer se submeter a um tratamento cirúrgico, é uma opinião dele, tem que ser respeitado isso. Segundo, aquele paciente que é jovem, doença localizada, mas ele não tem condição clínica, ele não tem saúde por conta de outras doenças, como um diabetes grave, uma cardiopatia grave, não tem condições de ser submetido com segurança a um tratamento cirúrgico. Aí esses pacientes, eles acabam usufruindo a próxima opção, que seria a radioterapia. E dentro da radioterapia tem-se a radioterapia externa, que é um modelo, tem-se a braquiterapia para casos também selecionados, existe o HIFU também, que é um tratamento de alta frequência para casos isolados, aí a gente consegue ter um pouquinho mais de opções para esses pacientes. Mas dentro do consenso, a opção número 1 para o paciente que busca cura, sem sombra de dúvida, é o tratamento cirúrgico. Até porque após a aplicação da rádio, já não é mais possível operar, né? Até dá, mas é uma cirurgia trabalhosa e o risco de incontinência urinária é muito mais elevado. É muito mais elevado. Porque o tecido irradiado, ele vai perder a característica natural dele, os tecidos não são tão frouxos, tão flácidos, eles ficam endurecidos. Então, você manipular esses tecidos cirurgicamente, a chance de você causar danos às regiões ali, a periferia daquele órgão é maior por conta da dificuldade técnica. Você falou que então o recomendável é o cirúrgico. Sim. Comentou também que você atua mais na área privada, mas você sabe dizer se a rede pública no Brasil oferece essas condições para o paciente com menor recurso financeiro? Como que é isso? Sim, oferece tanto o tratamento cirúrgico quanto o tratamento com radioterapia, hormonioterapia, quimioterapia, isso é ofertado ao paciente, porque isso, na verdade, faz parte de um protocolo, né? E o ideal é que o profissional, o serviço envolvido naquele propósito ali, que ele siga os protocolos. Mas, doutor, na questão da saúde pública, como está colocando o Enzo, não raro a gente vê até nos jornais aqui de Goiânia mesmo, pessoas, senhores, com recomendação de biópsia, ou já com biópsia na mão, esperando marcar uma cirurgia, e as centrais de regulação ficam protelando esse atendimento.
O câncer de próstata, ele é um tumor rápido, ou agressivo, ou é mais dolente, mais devagar? Ele tem essa característica, né? Em 85% dos casos, normalmente, esses tumores, o tumor de próstata, ele tem uma evolução muito lenta, tá? Em 15% é o contrário, eles são muito agressivos. Agora, geralmente isso em pacientes acima de 55, 60 anos, eles caem nessa faixa dos 85% de evolução lenta. Pacientes mais jovens, abaixo dos seus 55 anos, essa inversão, existe uma inversão dessa proporcionalidade, aí ele é mais agressivo. Então, quanto mais jovem, normalmente esse câncer ele tem uma tendência a ter uma linhagem muito mais agressiva. A velocidade de evolução dele é muito maior do que num paciente de 65 anos. Um diagnóstico de câncer de tumor num senhor de 70, 75 anos, a terapia mais indicada ainda seria a cirurgia? Se for um paciente saudável, onde você tem uma expectativa de vida para aquele paciente pelo menos acima de 10 anos, a idade não é um fator contraindicativo de tratamento cirúrgico, para nenhum tipo de cirurgia. No que tange a questão do câncer de próstata, você pode sim operar esse paciente, desde que ele seja um paciente saudável e que você perceba que ele vai conseguir usufruir da cirurgia por mais de 10 anos. Doutor, e a cirurgia robótica, que é uma das suas especializações? Fala um pouquinho para a gente, o índice de precisão dela é maior, os efeitos colaterais, vamos dizer assim, são menores? Como que é? A cirurgia robótica ela é uma evolução da laparoscopia, né? Então, nós operamos o paciente, são feitos furos no abdômen, por onde passa-se as pinças do robô, e quem vai segurar essas pinças são os braços do robô, são 4 braços, né? E nós operamos num console, uma tela à parte, a gente não fica em contato direto com o paciente nessa fase da cirurgia. O cirurgião que passa os instrumentos pela cavidade abdominal, depois ele sai do campo, fica o auxiliar ali e ele vai operar nesse console. O ganho da cirurgia robótica é que ela é uma cirurgia minimamente invasiva. Se ela invade minimamente o paciente, consequentemente os danos são esperados que eles sejam menores. Agora a gente faz um parênteses aqui, que tudo depende também da habilidade de cada cirurgião. Não adianta eu colocar um cirurgião para que seja tecnicamente descuidado e que vá operar um equipamento desse, o resultado dele não vai ser o mesmo de um profissional. Tem que ter mão firme, vamos dizer assim. Tem que ter. Só que para isso também existem as capacitações, o treinamento, até você chegar, você ter a aptidão, a liberação para se operar um equipamento desse. Agora, o grande ganho do robô realmente é na qualidade da recuperação. Os resultados oncológicos que antes começaram, há 18 anos atrás, quando se começou a primeira geração do robô, os resultados nós estávamos aquém da cirurgia convencional. Hoje nós já estamos no mesmo nível da cirurgia convencional. E com o avanço do equipamento, hoje ele está na 4ª geração, com o avanço, a perspectiva de melhora cada vez mais, inclusive com novos acessórios para o equipamento, a expectativa é que o robô ele supere o resultado da cirurgia aberta. Prova disso é que nos países de primeiro mundo, e Europa, América do Norte e Ásia, o robô ele praticamente está tomando conta do mercado, não só para cirurgias urológicas, mas aparelhos ginecológicos, aparelho digestivo, cirurgias de estômago, intestino, vesícula, algumas cirurgias torácicas, até para cirurgias de cabeça e pescoço, na Ásia está se fazendo bastante isso aí. Porque aquilo que você enxerga melhor, consequentemente você tem uma tendência de fazer melhor. Né? Perfeito. Para cirurgias até oftalmológicas, já existe até operar-se à distância, sim, né? Sim. O robô ele tem essa capacidade, você não precisa estar no mesmo ambiente que o paciente se encontra, né? Os Estados Unidos foi quem começou a usar essa tecnologia há 19 anos atrás. Eles têm muitos desses equipamentos nas suas forças armadas. Né? Então é muito comum eles terem nas bases militares deles, fora dos Estados Unidos, eles sempre têm um equipamento, um robô, para que o médico resolva. Se ele não estiver tendo condições de resolver, é acionado um especialista no país que vai sentar no console, se conectar ao robô, onde ele está em qualquer lugar do mundo, e vai assumir a cirurgia e resolver o problema. Mas antes de passar a palavra para a Vânia, é sempre importante lembrar, tem que ter sempre um ser humano atrás, um profissional qualificado. O robô só a máquina vai fazer não faz aquilo, sozinha, né? Isso, ele vai fazer aquilo que nós determinamos.
Então, Enzo, aproveitando aí a deixa, eu quero fazer a última questão enviada aí pelos nossos colaboradores através da rede social. Uma pergunta preocupada com a questão da vasectomia, se ela aumenta a incidência de câncer de próstata. Não, a vasectomia ela não aumenta a incidência de câncer de próstata, a vasectomia não piora, não deteriora a questão da função erétil masculina, né? A vasectomia não engorda, ela não tem nenhum dessas intercorrências, ela realmente vai só esterilizar o paciente. Okay. Doutor, o prostatectomizado, ele tem queda de níveis hormonais? Espera-se que ele tenha uma queda na testosterona. A gente tem que ir monitorando esse paciente. Ela é a grande culpada pelo câncer de próstata? Fala, perdão, testosterona, muita gente já assusta, eu vou perder a minha masculinidade, virilidade, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, porque o maior problema, a maior gênese, a maior origem da questão da disfunção erétil num paciente prostatectomizado são lesões neurovasculares, são lesões dos nervos que passam ao redor da próstata e dos vasos que estão ali. É o mesmo que eu gosto de exemplificar para o paciente o seguinte, é como se você tivesse aquelas redezinhas onde você colocava as laranjas antigamente, você tem uma laranja ali dentro que ela está dentro daquela rede. Então essa rede é a trama neurovascular, é onde você tem todos os feixes neurais, onde você tem que abrir aquela redezinha, descascá-la e retirar a laranja lá de dentro, sem causando o menor dano possível nessa rede de proteção da próstata. Além da técnica, tem também, corre-se a bocas populares por aí, a questão da mão do cirurgião. Sim. Tem essa coisa de mão mesmo no cirurgião? Tem, com certeza. Né? Como qualquer profissão, um bom profissional, a competência, isso é de cada um, né? A técnica todos podem ter, mas a técnica é mundial, talento... ela é sabida, todo mundo sabe o que tem, como tem que ser feito. Agora, como se fazer a habilidade... é a grande diferença. É a dedicação que o cirurgião vai ter ao seu paciente, né? Não é fazer uma cirurgia correndo, não é fazer uma cirurgia de qualquer jeito. É você fazer a cirurgia. Porque para o cirurgião, aquela cirurgia é mais um evento. Para o paciente, aquele evento ele é único. Então, o paciente ele só tem aquela chance. Então, o profissional ele tem que se dedicar a esmo para que aquele espetáculo seja do agrado do paciente. Doutor, nós temos um minuto ainda antes de encerrar o programa. Eu gostaria de uma última colocação sua, com tranquilidade, nesse 1 minuto, de dicas, orientações e até aconselhamento, né, nesse Novembro Azul que nós estamos vivendo. Bom, em primeiro lugar, a orientação que a gente passa é que sempre façam-se, os homens procurem os seus urologistas, façam os seus preventivos regularmente, a cada uma vez ao ano. Não é só ir ao médico. Ir ao médico, o médico e o exame, ele não vai mudar a situação, ele só vai dizer como aquela pessoa se encontra naquele momento. Então, tão importante quanto as visitas é o estilo de vida, né? É o paciente, é o ser humano, o homem entender que ele tem que se cuidar, ter um estilo de vida saudável, procurar se alimentar corretamente, tentar ficar fora dos vícios, bebidas, cigarros, né? Ter uma atividade física constante, cuidar do seu peso corporal. São receitas que todo mundo está aí cansado de saber, mas que na prática poucos fazem, né? São receitas que servem não só para evitar o câncer de próstata, mas de uma maneira universal, de uma maneira global para o organismo, né? E que esse Novembro Azul não seja só novembro, né? O Novembro Azul é simplesmente um motivo de se trazer um empenho maior na questão da conscientização e das campanhas oficiais e governamentais. Agora, o novembro ele tem que ser todo mês, tem que ser todo dia, tem que ser uma situação nos 365 dias do ano. E se for detectado o câncer no começo, sem desespero que tem tratamento. Tudo tem cura. Hoje em dia a medicina ela evoluiu, a medicina avançou não só no meio diagnóstico, mas no meio terapêutico. Então, aqueles casos de tragédias, efeitos colaterais de 20, 30 anos atrás, hoje em dia praticamente você consegue reduzir bastante isso aí.
Ok, doutor, muito obrigado. Agradecemos a Agradeço sua participação aqui no programa, esclarecendo o nosso telespectador sobre o câncer de próstata, o Novembro Azul. Agradeço também os colegas, a Vânia Savioli, colega nossa aqui da Rádio Brasil Central, o Donizete Santos, que é publicitário, radialista e comentarista na Rádio Interativa. Muito boa noite, obrigado a vocês. A gente volta na semana que vem. Lembrando que o Roda de Entrevista tem a produção da Ana Lúcia Pereira e da Norma Leite. Muito obrigado e boa noite.